Então, minha gente, aí nessa nossa série resumos aí, hoje o tema é bem interessante, porque é férias. Férias é um instituto aparentemente fácil do direito do trabalho, é algo que a gente pensa que sabe, porque tem muita coisa na CLT, mas acontece que férias tem muitos detalhes, né? E para nós, eternos estudantes de direito, porque vamos combinar, né, gente? Nós somos eternos estudantes de direito. Para quem é trabalhador, vocês aí trabalhador, vocês aí estudante, é sempre muito bom a gente fazer essa grande revisão ou a gente aprender e reaprender alguns institutos importantes que a gente carrega aí para a vida toda. Então, férias, nós vamos localizar as férias. Estou pegando minha colinha aqui para não deixar passar nada, porque, embora seja um resumo, eu gosto de pelo menos dar os fundamentos. Nós vamos localizar férias, obviamente a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 27, vai tratar de férias. Na CLT tem um capítulo próprio que começa no artigo 129 seguinte, sobre férias. Nós vamos também ter algumas alterações inseridas na CLT pela famosa Lei 13.467 de 2017, que é a chamada aí reforma trabalhista. E temos diversas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Quero lembrar vocês que as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, muitas delas, não todas, não estão em consonância com a Lei 13.467, porque o Tribunal Superior do Trabalho não fez ainda aquela adequação de algumas súmulas à Lei 13.467, porque existe mais de 40 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo sobre essa chamada reforma trabalhista. Temos também convenções, as convenções internacional, há um controle de convencionalidade e tem também a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Bom, é claro, minha gente, que férias para nós que estamos vivos, né, que vivemos aí nas últimas décadas, vamos dizer assim, de 1943 para cá, que nenhum de nós éramos nascidos, não temos assim uma sensibilidade absoluta do porquê se falar de férias. Por que eu tenho que estudar férias? Férias é uma coisa tão normal, todo mundo tem, todo trabalhador tem férias. Ó, tem agora, não é bem assim. Tanto que a Lei 13.467, a reforma, trouxe uma grande modificação que nós vamos falar, que é o fracionamento das férias. Mas, minha gente, férias não era um direito do trabalhador. O direito do trabalhador, antes mesmo da CLT de 1943, trabalhava-se, já falamos sobre isso, já falamos sobre a Revolução Industrial, o trabalhador ele trabalhava mediante a contraprestação daquelas horas dele. Se ele não trabalhasse, ele não recebia. E não era o salário mínimo garantido, nem o piso da categoria. Era o salário que o empregador quisesse pagar. E aí era a lei de mercado, né? A grande lei da oferta e da demanda. Então, ele começa a aparecer lá em 1800, do século XIX, depois ele vem no século XX, assim, bem timidamente, 1925, para um ou outro tipo de empregado, de categoria. Depois ele chega em 1934, numa Constituição brasileira, e somente em 1943, na CLT, que direito às férias passa a ser uma garantia, ou seja, um garantismo estendido a todo e qualquer trabalhador, trabalhador empregado. Trabalhador empregado. A gente já estudou essas diferenças aí. O trabalhador empregado. Então, mas afinal de contas, o que é férias e quais as condições? Em que momento que o trabalhador ele passa a ter direito a ficar em casa por um mês, no mínimo, e no mês, no mínimo, depende, tem uma tabela, se ele faltar, ele não usufrui desse um mês,
mas ele tem direito, em tese, de 1 mês de férias. E quando que ele adquire esse direito? Quais as condições para ele adquirir esse direito? Então, vamos lá. Vamos primeiro para um conceito, né? O que são as férias? O que são as férias? É o período que corresponde ao descanso remunerado que todo trabalhador tem direito, tá? Mas quando que ele passa a ter esse direito? Ele tem direito a ficar em casa 1 mês, ou conforme for a tabela de faltas dele, ou de ausências injustificadas, a qualquer momento que ele quiser? Não. O direito às férias, ele se implementa para todo e qualquer trabalhador no curso de 1 ano, ou seja, após 1 ano de serviço, ele passa a implementar o direito de usufruir férias. Mas calma aí, nós vamos falar de algo muito, digamos assim, complexo, que se chama período aquisitivo e período concessivo. Porque muita gente diz assim, nossa, eu já fiz 1 ano de férias, de casa. Fiz 1 ano de casa, então eu já posso ter direito às férias? Já vou planejar minha viagem? Já vou comprar hotel? Já vou comprar passagem aérea? Não, não é assim. Porque há regras que exatamente são as regras que nós precisamos estudar. E outra coisa importante também é que esse direito de férias, ele é um direito indisponível. Lembra-se daqueles direitos que a gente estuda, o princípio da irrenunciabilidade? Então, férias é um direito irrenunciável. Então, vamos aqui. Por quê, gente? Aonde é que faz parte? Da onde é que surge esse direito às férias? Primeiro, que ele tem como natureza jurídica de ser um direito irrenunciável pelo empregado. Porque ele é um prêmio para todo e qualquer trabalhador que durante 1 ano não tem um número X de faltas injustificadas. Justificadas, tudo bem, ele não perde o direito. E ele faz parte daquele grupo de direito à proteção à saúde do trabalhador, né? Então, vamos lembrar que o direito às férias está relacionado com aquele princípio, com aquela ordem, com aquele grupo de direitos nos quais estão incluídos repouso semanal remunerado, descanso intra e interjornada, o direito aos feriados, os repousos e intervalos especiais para algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, como o digitador, que nós já vimos, o que trabalha em minas e subsolo, aquele tipo de trabalhador que vai trabalhar em ambiente, em condições de frio excessivo, que é um ambiente insalubre, então ele passa a ter alguns intervalos especiais. Então, ele está no rol de proteção à saúde do trabalhador, né? Então, aí a gente precisa entender que ele é um direito irrenunciável, ele é um direito social, segundo Gustavo Garcia. Ele é um período de ausência do trabalho, mas com a respectiva contraprestação. Nem a contraprestação, com o respectivo garantismo, garantia de recebimento de salário. Bom, e aí vem aquele famoso, como eu sei, como eu entendo, como eu fico sabendo quando eu vou usufruir minhas férias. Para isso, a gente precisa voltar aí aos artigos 130 e 131 da CLT, onde nós vamos buscar aquela tabela que vai falar de período aquisitivo. Portanto, minha gente, deixa eu me ajustar aqui.
Período aquisitivo é aquele tempo em que o empregado está trabalhando neste lapso temporal de um ano, seja o primeiro ano, seja o segundo, seja o terceiro, seja o 10º, não tem problema. Que ele vai sempre fazer a aquisição das férias do período subsequente, né? Do período posterior a esse aquisitivo. Portanto, período aquisitivo, ele é aquele lapso temporal em que o empregado vai trabalhar para fazer jus à concessão. Só que nesse período aquisitivo, o legislador trabalhista, ele vai apresentar uma tabela segundo a qual nós vamos aplicar no empregado para verificar se ele tem ou não faltas justificadas e faltas injustificadas. E assim define a lei, que até 5 dias ele passa, ele continua, ele se mantém a ter 30 dias de férias. Mas, gente, vamos lembrar uma coisa. Não é Código de Processo Civil, não é prazo de processo. É prazo de direito material, portanto, os 30 dias são corridos, ok? 30 dias corrido. Então, se ele tiver até 5 faltas sem justificar, faltou, não levou atestado, não apresentou nenhuma justificativa dessas legais, que é ausência para alistamento militar, serviço eleitoral, agora para se vacinar, não tem problema, ele vai garantir os 30 dias de férias. Se ele faltar injustificadamente entre 6 e 14 dias, ele só vai ter 24 dias de férias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele só terá direito a 18 dias de férias. Se ele faltar de 24 a 32 dias, ele só vai usufruir 12 dias de férias. E se ele faltar injustificadamente acima de 32 dias, ele perde o direito de férias no ano subsequente. Bom, como que eu faço o cômputo dessas faltas? Eu faço no período aquisitivo dele. Se nós estivéssemos aqui presencialmente, eu ia fazer aquela régua, mas eu vou tentar explicar. Então, vamos supor que o empregado ingresse numa empresa no dia 1º, vou fazer uma conta redonda, no dia 1º de janeiro de 2019. No dia 31 de dezembro de 2019, ele implementou a condição do direito às férias, para a qual ele fará jus, segundo a tabela, a partir do dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, essas faltas, elas deverão ser computadas, elas deverão ser calculadas, elas deverão ser aferidas no período aquisitivo. Qual o período aquisitivo? 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Esse é o período aquisitivo. Porque a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020, esse trabalhador, nesse exemplo que eu dei, ele vai entrar no período concessivo. E o período concessivo é aquele período segundo o qual o empregador vai conceder as férias dele. Vamos lembrar que existe também aquele trabalhador a tempo parcial, previsto no artigo 130A e 58A, em que ele também tem direito a usufruir férias, tá? Elas vão ter uma tabela também de período de férias. E quero lembrar também do contrato de trabalho intermitente, que também tem direito às férias, mas é um cálculo de forma diferenciada. Gente, fica alerta aí. Quem vai fazer prova de OAB, fica muito atento aí ao que a gente está falando.
Então, eu estou dando assim, estou pontuando os artigos. E aí a gente vai ter aqui, ó, o trabalho intermitente, artigo 452A. Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Recibo de pagamento deverá conter discriminação de valores pagos relativo a cada uma das parcelas referidas. Então, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Bom, aqui esse artigo nos leva a crer que ele vai fazer jus ao recebimento em pecúnia das férias proporcionais àquele período dele trabalhado. Né? Não é muito simples isso aqui não, mas eu vou voltar a isso aqui depois. Bom, então nós estamos falando de período aquisitivo, do trabalhador com contrato regular, seja a prazo, seja por tempo indeterminado, o trabalhador do tempo em regime de tempo parcial, ele também é regido pelo disposto no artigo 130, e o trabalhador do contrato de trabalho intermitente, aquele que a gente falou bastante, que é o artigo 452A. E aí, minha gente, nessa perspectiva, para a gente, eu vou falar depois sobre período concessivo, mas eu, nesse primeiro bloco, ainda quero falar de duas coisas, de várias coisas. Período aquisitivo, ele perde as férias por diversos motivos, quando ele falta acima de 32 dias, ok? Falamos disso. Outro motivo, no artigo 131 da CLT, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias, quando ele pede demissão, retornando, conta-se o período anterior. Perde. Outra forma que ele perde o direito de férias, está recebendo auxílio da Previdência, benefício, acidente de trabalho ou outro qualquer por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos. Isso está previsto no artigo inciso 3 do artigo 131, combinado com o artigo 133, inciso 4. Vamos pensar nisso. O empregado, vou usar o mesmo exemplo, ele entrou em 1º de janeiro de 2019 para trabalhar, né, e iniciar o período de direito às férias dele em janeiro de 2020. Em 2019, ele sofre um acidente, seja de trabalho, ou seja, um acidente fora da empresa, ou que não é considerado adoecimento. E ele fica afastado por 6 meses e 2 dias e 10 dias. Ele sai de março até novembro. No ano de 2020, esse empregado não faz jus às férias, porque a lei assim o estabelece. E se ele se ausentou só por 3 meses? A lei não fala de 3 meses, ele vai continuar tendo direito às férias, ok? Outra forma pelo qual o empregado perde direito às férias: gozo de licença com percepção de salário por mais de 30 dias descontínuos, que é esse caso, pode ser descontínuos. Ele pode entrar de licença 1 mês, aí volta. Trabalha 15 dias, mais 1 mês de licença. Trabalha 15 dias, mais 1 mês de licença. Trabalha 15 dias, mais 1 mês de licença. Nesse período aquisitivo, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Estão entendendo? Estão acompanhando? Isso é muito comum, minha gente, porque às vezes o INSS ele não dá aquele benefício direto 6 meses. Ele dá 1 mês, o empregado sai, volta a trabalhar, aí não consegue, vai de novo para a Previdência, aí fica mais 2 meses, depois fica 2 meses. Se nesse período aquisitivo dele, que no nosso exemplo é de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, ele tiver esses afastamentos, ainda que de forma descontínua pela Previdência Social, ele deixa de receber salário, ele deixa de ter direito às férias, tá?
Pode também acontecer dele perder isso, deixar de trabalhar com percepção de salários por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. A gente está diante de um momento que isso é um exemplo fácil da gente dar. Vamos supor uma empresa de turismo, seja lá de turismo. Ela ficou afastada recebendo salário por mais de 30 dias. Não é o sistema dessas medidas provisórias, daquela lei 14.020, que a gente já explicou bastante. Não é disso. Na verdade, a situação da empresa paralisou, mas ela não fez a suspensão do contrato com o famoso benefício do governo, e esse empregado aí está em casa, está recebendo salário. Segundo a CLT, se ele ficar por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total da empresa, ele deixa de ter direito às férias, ok? As ausências justificadas, ele não perde o direito às férias, tá? Ele não perde. Licença maternidade, ele também não perde o direito às férias dele, tá? Ele não perde o direito às férias com licença maternidade. Que mais? Acidente de trabalho já falamos, atestado médico, faltas ao serviço. Aí eu vou dar umas súmulas para vocês, anotem aí que são súmulas que têm pertinência. A súmula 46, que vai exatamente falar do acidente de trabalho. A súmula 15, a súmula 282, que vão falar dos atestados médicos. E aqui do atestado, gente, tem um negócio muito enjoado. Tem uma coisa assim que está lá na lei da Previdência que diz o seguinte: a justificação da ausência do empregado motivada por doença para a percepção do salário enfermidade e de remuneração do repouso semanal deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos. E isso é o que diz a súmula 15. Mas isso me remete também ao fato de que esses atestados, eles têm que ser o médico da empresa ou SUS. Por isso que muito empregado, ele está doente, ele vai ao médico particular, depois ele tem que passar pelo SUS. Isso é uma canseira. Aí tem a súmula 89, que vai falar desse assunto também, falta ao serviço. Tem a súmula 282, que vai falar também, que diz o seguinte: ao serviço médico da empresa ou mantido por esta mediante convênio, compete abonar os primeiros 15 dias de ausência ao trabalho. Então, gente, não é uma coisa simples, tá? Então, eu vou encerrar esse primeiro bloco aí, que a gente tratou de período aquisitivo, tratou de conceito de férias e tratou da importância da natureza jurídica dela, ok? Tudo bem?